Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz a apresentar aos senhores diz respeito a 2 editais da Receita Federal com a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O primeiro deles é o edital do número 4, do dia 16 de maio agora, e que trata sobre a transação, a adesão a débitos de contencioso e tributário considerado de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Então, esse edital número 4, ele é específico para aqueles contribuintes que estão discutindo, a exclusão de benefícios fiscais do ICMS, da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social. E principalmente aqueles contribuintes que, no entender da União, da Receita Federal, praticaram atos de exclusão dos benefícios fiscais em desacordo com o disposto no artigo 30 da Lei 2.973 de 2014. Então, esses contribuintes que estão nessa situação e que estão com essas discussões judiciais em andamento, a União dá a possibilidade de aderirem a essa transação, confessando esses débitos, certo? E pagando o débito consolidado com reduções de multa e juros. Então, o pagamento seria com redução, a primeira possibilidade, redução de 80% do débito, então o débito consolidado, principal, multa e juros, ele sofreria uma redução de 80%, sendo que os 20% restante o contribuinte pagaria em 12 parcelas mensais ou sucessivas. Então esse é um benefício significativo para esses contribuintes que encontram nessa situação, segundo a Receita Federal, irregular. Se o contribuinte não tiver condições de pagar os 20% em 12 parcelas mensais ou sucessivas, existe ainda uma segunda possibilidade de liquidação da dívida, que seria uma entrada de 5% do débito consolidado, somatório de principal, multa e juros, sem nenhuma redução. Esses 5% teria que ser pago em 5 parcelas mensais sucessivas, tá? E o restante do débito consolidado, os 95% restante, eles poderiam ser pagos de duas formas: parcelado em 60 vezes, 60 parcelas mensais sucessivas, nesse caso com redução de 50% do valor remanescente da dívida, ou parcelado em 84 parcelas mensais sucessivas, mas nesse caso o saldo devedor, os 95% da dívida, se descontar da entrada, teria uma redução de apenas 35%. Então, essa é a possibilidade de transação desses débitos de exclusão indevida dos benefícios fiscais da base de cálculo do ICMS, do Imposto de Renda e da Contribuição Social. Essa transação, essa adesão a esse parcelamento, eles podem ser feitos desde o dia 16 de maio até o dia 28 de junho de 2024. Então, os contribuintes têm esse prazo para aderirem a este parcelamento. Depois do edital esse aí do número 4, veio o edital de número 6, que foi publicado no dia 17 de maio. O edital de número 6, ele também possibilita os contribuintes que estão com discussão de assuntos de controvérsia jurídica, altamente controvertidos, de regularizarem as suas dívidas. Mas esse edital é específico para aqueles contribuintes que estão discutindo as questões da incidência de imposto de renda da fonte, CID, PIS e COFINS, sobre remessas ao exterior decorrentes da bipartição de contratos de afretamento em embarcações de plataformas marítimas. Então, esses contribuintes que estão com esse contencioso jurídico, que é considerado de alta indagação também, a União também, a Receita Federal, dá a possibilidade desses contribuintes regularizarem a sua situação, confessando a dívida e pagando esses débitos consolidados com desconto. Então, a primeira forma de pagamento seria um desconto de 65% do débito,
consolidado, aí descontado o depósito judicial, descontado crédito de prejuízo fiscal de imposto de renda, da contribuição social, e pagamento, né, do saldo, dos outros 30%, em 6 parcelas. Então, é uma possibilidade de liquidação. Caso o contribuinte não tenha condições de fazer o pagamento desta forma, com desconto de 65%, e pagando com o restante em 6 parcelas, ele poderá fazer o pagamento com desconto de 35% e, é lógico, compensado o crédito de prejuízo fiscal, de base de cálculo negativa, e o restante ele pagar, então, em 24 vezes. São essas possibilidades de transação para esses débitos. Esses débitos do edital de número 6, que é esse contencioso de imposto de renda na fonte desses contratos com bipartição de afretamento, esse débito, eles podem ser transacionados desde o dia 17 de maio até o dia 31 de julho de 2024. Então, essas duas transações que a Receita Federal traz para os contribuintes para regularizarem a sua situação, tanto jurídica na área do contencioso, quanto tributário de regularização dos débitos. Com relação à legislação federal, os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Neste módulo do painel tributário da CCA, vamos tratar de assuntos vinculados à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. E, novamente, as matérias são decorrentes das medidas que o governo estadual está tomando em virtude dos eventos climáticos de chuvas intensas que assolam todo o Estado do Rio Grande do Sul. Conforme destacamos na edição anterior, o governador sancionou um decreto prorrogando o prazo de pagamento do ICMS aos contribuintes localizados em cidades declaradas em estado de calamidade pública ou em situação de emergência, possibilitando o pagamento sem juros e sem multa se o recolhimento ocorrer até 28 de junho de 2024 para os fatos geradores com vencimento entre 24 de abril e 31 de maio de 2024. Em 31 de julho de 2024, para os fatos geradores ocorridos com vencimento entre 1º e 30 de junho de 2024 e 30 de agosto de 2024, para os fatos geradores com vencimento entre 1º e 31 de julho de 2024. Segundo um convênio ICMS número 58, publicado ontem pelo CONFAS, o Estado do Rio Grande do Sul foi autorizado novamente a estender a prorrogação do prazo para os contribuintes localizados em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Estamos aguardando a regulamentação desse convênio, pois é muito importante para todas as cidades no Estado que até mesmo estavam inicialmente classificadas como em calamidade pública e posteriormente passaram a sequer estar relacionada como situação de emergência. Então, para os contribuintes nessa localidade, este convênio realmente vem trazer um esclarecimento mais adequado e podendo alcançá-los também com a prorrogação do prazo do ICMS. Ligado ao mesmo assunto, foi publicada também a reclassificação de municípios em calamidade pública, pois o Estado do Rio Grande do Sul entendeu necessário reclassificar o desastre para nível 2 em certos municípios do Estado. Diante disso, a publicação ocorrida através do decreto número 57.614, do dia 13 de maio, consignando no anexo 1 apenas 46 municípios em estado de calamidade pública
E no anexo 2, 320 municípios em situação de emergência, reduzindo assim substancialmente os municípios em estado de calamidade pública, salientando-se que mais de 30 municípios foram excluídos do decreto anterior, o de número 57.605, que relacionava 397 municípios em estado de calamidade pública. Também o Estado do Rio Grande do Sul promoveu a suspensão de processos administrativos tributários estaduais no período de 6 a 17 de maio de 2024, exceto em relação aos procedimentos licitatórios e demais formas de compras públicas, aos processos que envolvem procedimentos administrativos, mas possibilitando aos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, a utilização do ambiente virtual. Outra matéria importante é a prorrogação da emissão da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal de consumidor eletrônica emitidas por produtores rurais, e isto para 2 de janeiro de 2025. A prorrogação, então, passou para 2 de janeiro de 2025. Inicialmente, a obrigatoriedade estava prevista para começar em 1º de maio de 2024, para os produtores com faturamento superior a R$ 1 milhão no ano de 2022. Mas, com a crise climática que se instalou no Estado, ficou, então, adiada esta obrigatoriedade para o ano de 2025, excluída a condição de faturamento de R$ 1 milhão, ou seja, todos os contribuintes estarão, então, obrigados a esta nota fiscal eletrônica, desde que produtores rurais. A isenção do ICMS sobre ativo imobilizado e o próprio diferencial de alíquota autorizado pelo Convênio 54 de 2024 foi regulamentada para vigorar nas saídas internas no estado do Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. Isto para os contribuintes localizados em estado de calamidade pública. Temos conhecimento de que o CONFAS já autorizou o benefício para os municípios em situação de emergência, também em função daquela alteração ocorrida pelo decreto 57.614 do dia 13 de maio, que reclassificou os municípios em estado de calamidade pública e situação de emergência. Também ficou dispensado o estorno de crédito de ICMS de estoques de mercadorias perdidas em decorrência dos eventos climáticos de chuvas intensas ocorridos no período de 24 de abril ao mês de maio de 2024. Para a fruição do benefício, o beneficiário ou contribuinte deverá declarar que foi atingido pelos referidos eventos e manter a comprovação à disposição da Receita Estadual pelo período decadencial de 5 anos. Tem mais uma dispensa que destacamos aqui. Refere-se à dispensa de emissão de nota fiscal de produtor rural, relativa às saídas destinadas a contribuinte inscrito no CGCTE a partir de 24 de abril de 2024. Isto devido à impossibilidade de emissão de nota fiscal eletrônica de produtor por alguns produtores rurais em decorrência do desligamento dos equipamentos da Procergs, que processa a nota fiscal avulsa eletrônica e a nota fiscal fácil, que são utilizadas por estes contribuintes do ICMS. Outra importante medida adotada pelo governo gaúcho foi a revogação dos cortes dos benefícios do ICMS que entraram em vigor no dia 1º de maio, mas que foram reintroduzidos com vigência a partir de 1º de junho de 2024, e são elas: isenção nas saídas de flores naturais, reintrodução da isenção do ICMS nas saídas internas de leite pasteurizado dos tipos A, B e C, carga de 7% do ICMS para os produtos da cesta básica, retornando então
à situação anterior até 30 de abril, com as reduções da base de cálculo, de maneira que a carga tributária resulte para a cesta básica numa carga de 7%. Também carga tributária de 7% nas saídas internas de carnes e demais produtos de aves e de suínos. Reintrodução da redução da base de cálculo nas saídas internas de erva mate. Alteração no depósito do Fundo de Reforma do Estado. Reintrodução da isenção nas saídas internas de pão francês e massa congelada destinada ao preparo do pão francês. Carga de 7% nas saídas internas de óleo bruto degomado. Reintrodução da redução da base de cálculo nas saídas internas de embalagens produzidas no Rio Grande do Sul. Reintrodução nas hipóteses de exclusão da responsabilidade pelo imposto diferido. Em termos de orientações normativas, tivemos a suspensão do registro de passagem até 28 de fevereiro de 2024 para as situações obrigatórias como as entradas de gasolina, óleo diesel e soja e as saídas de gasolina e óleo diesel. Dispensa de emissão de documentos fiscais para doações, prorrogação de prazo de entrega da GIA, subvenção tributária, até o dia 10 de junho de 2024 para as operações do mês de abril, prorrogação do prazo até 28 de junho de 2024 para entrega dos arquivos digitais da declaração de subvenção tributária, diferencial de alíquota e antecipação tributária, a DSTDA, referente aos fatos geradores de abril de 2024. Conforme salientamos no painel da semana passada, a GIA e a escrituração fiscal digital também foram prorrogadas para 15 de junho de 2024. Isto é, a GIA com vencimentos no período de 24 de abril a 10 de junho de 2024 e a entrega dos arquivos da escrituração fiscal digital de fatos geradores ocorridos em abril de 2024. Então eram essas as informações da área fiscal quanto às notícias e alterações da legislação de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Em decorrência do estado de calamidade pública, na semana passada foi suspensa a exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia das competências de abril, maio, junho e julho de 2024 para empregadores localizados em 46 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Os depósitos do Fundo de Garantia dessas competências poderão ser efetuados em até 4 parcelas, a partir da competência outubro de 2024. Recomendamos que consulte a portaria número 729 do Ministério do Trabalho e Emprego para verificarem se o município da sua empresa está relacionado na referida portaria. Também em decorrência das enchentes do Rio Grande do Sul, a Caixa Econômica Federal disponibilizou nova versão do Manual de Movimentação da Conta Vinculada do FGTS. A versão número 23, que já está disponível no site da Caixa, prevê a dispensa da observância do intervalo mínimo de 12 meses para novo saque do FGTS, nas situações de calamidade pública reconhecidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em municípios do Estado do Rio Grande do Sul, no mês de maio de 2024, e nos casos de autorização excepcional do Ministério do Estado do Trabalho e Emprego, em atendimento ao Decreto Presidencial número 12.016 de 2024. Agora gostaria de retornar com vocês um tema que debatemos muito aqui nos primeiros meses desse ano.
Trata-se do recolhimento do INSS e das informações no social pertinentes às reclamatórias trabalhistas. Em 17 de maio, a Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho publicou uma recomendação com o propósito de orientar os juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho que, a partir de 1º de outubro de 2023, para os processos trabalhistas com decisão condenatória ou homologatória que se tornar definitiva, será obrigatória a comprovação da escrituração dos dados do processo doença social e do recolhimento das contribuições previdenciárias. Segundo a recomendação da Corregedora da Justiça do Trabalho, os valores relativos às contribuições previdenciárias decorrentes de processos trabalhistas deverão ser recolhidos da seguinte forma: nos períodos de apuração de dezembro de 2008 em diante, as contribuições previdenciárias devidas devem ser escrituradas no evento S2500 do E-Social, confessadas na DCTF reclamatória trabalhista, no evento S2501 e recolhidas mediante DARF gerado pela DCTF-Web. E, nos períodos de apuração anteriores a dezembro de 2008, as contribuições previdenciárias devidas devem ser escrituradas no evento S2500 do E-Social e recolhidas pela GPS e confessadas na GFIP. Já nos recolhimentos previdenciários realizados pelas varas do trabalho, relativos a processos com decisão condenatória ou homologatória que se tornem definitivas a partir de 1º de outubro de 2023, deverá ser utilizado o DARF Código 6092. Todas as orientações relativas aos recolhimentos previdenciários referentes às verbas salariais do contrato de trabalho deverão, preferencialmente, constar dos dispositivos das sentenças e dos acordos homologados, com o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária a ser revertida em favor do reclamante. A comprovação do correto recolhimento das contribuições previdenciárias será feita por meio da apresentação do histórico ou extrato do Cadastro Nacional de Informações do reclamante, devendo constar os valores de contribuição, mês a mês, condizentes com a sentença. A declaração das bases mês a mês é fundamental para que o reclamante possa contar corretamente com essas contribuições para fins de apuração de seus benefícios previdenciários. Por fim, gostaria de trazer uma ótima notícia às empresas optantes pela desoneração da folha de salários. Em nota de esclarecimento publicada no site da Receita Federal no dia 18, sábado passado, foi informado que o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, adiou por 60 dias os efeitos da decisão cautelar na ação direta de inconstitucionalidade que reonerava a folha de pagamento de diversos setores produtivos da economia. Na nota, a Receita Federal reiterou que as empresas beneficiadas pela desoneração da folha de salários podem retificar as declarações DCTF-Web, E-Social e FD-Reinf relativas ao mês de abril de 2024 para que o recolhimento do tributo, com vencimento até 20 de maio, seja feito conforme a norma aplicável à desoneração da folha de salários. Com essa excelente notícia, encerramos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.